o grande Rei vou contemplar, e agora me dá fortaleza, e sempre me vou consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que espera a coroa, a qual seu servo dará. E Jesus é a divina pessoa, no céu aonde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Aleluia, Jesus. O outro é seu, né? É um meu do seu. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Vamos louvar o trecho da harpa. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor sou confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como
Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Como a conferência, o tema é Semeando com Generosidade, é onde nós estamos tratando sobre contribuição cristã, dízimos e ofertas. Então esse texto é bastante salutar para a gente refletir. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6. Amém? Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? A resposta de Deus: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão a terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Quero convidar aqui o evangelista José Xavier para fazer uma oração nesse momento. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Deus amado, Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos orienta, ó Deus, que nos direciona, a Tua palavra que é viva, ó Deus, eficaz, mais penetrante, ó Deus, do que qualquer espada de dois gumes, ó Pai. Ó Deus, e nós te agradecemos pela veracidade da Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra, Deus, ó Deus, passarão céus e terra, mas ela permanece para sempre, ó Deus. Ó Deus, e é por causa da Tua palavra que nos encontramos aqui nesta noite, ó Pai, pois precisamos, ó Deus, de uma orientação vinda da Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado por essa palavra lida, em o nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. Vamos para a segunda parte desse culto. Como a gente falou no início, nós estamos trabalhando nesse tema, semeando com generosidade. É um trabalho feito e realizado pela região, Secretaria de Missões da nossa região. E esse mesmo culto que a gente está fazendo aqui, está sendo realizado outro na cidade de Angicos, com o mesmo tema. Uma outra equipe foi para lá para a gente falar sobre esse assunto, orientar os crentes, os irmãos, quanto a dízimos, quanto a ofertas, quanto à contribuição cristã. Mas antes da gente ir para a palavra, vamos louvar, vamos cantar, celebrar o Senhor. E eu quero convidar o grupo Livres para Adorar, estará com a oportunidade também nesse instante de trazer seu cântico, e depois a irmã Virna também estará com a oportunidade.
O grupo Livres para Adorar cumprimenta os amados irmãos na graça e na paz do Senhor. Amém? Não perdi o controle, não morri de velhice. Sou eterno e o tempo pra mim é como se ele não existisse. Ninguém me compreende, sou mistério na terra. Eu sou o carpinteiro, mas ao mesmo tempo eu sou grande na guerra. Falo quando começa e determino o fim. Chamo cada estrela e elas me ouvem e vêm até a mim. Eu nunca mudei, continuo sendo Deus. Tudo é em meu comando, em tudo eu mando, pois tudo é meu. O controle ainda é meu, meu problema ainda é meu. O poder ainda é meu, o querer ainda é meu. O tempo será o meu, o projeto ainda é meu. Meu futuro a mim pertence, pois quem vai estar lá sou eu. Sou eu quem faço acontecer e mostro para o inimigo que você tem dono e que o seu dono não vem tem serviço. Sou tua proteção, que te prova e te aprova. Sou minha boca, o câncer que limpa o sangue e fecha a prova. Aqui é claro, se saber que eu sou Deus. Quem manda na terra ainda sou eu. Se eles não sabem, agora vão saber. Do que eu sou capaz, só pra você vencer. Eu paro a terra, eu entro na guerra, faço passarela no meio do mar. Eu quebro o arco, eu corto uma lança, desfaço de manhãs pra você passar. Eu entro no fogo, na frente do povo e ainda cansei, tá lá e cá. Eu faço do mar uma grande calçada, só pra que eu possa por ela andar. Eu faço um grito, tirar terreno, muralha de grande, ter que tirar o chão. Eu tiro o fogo, lá no calabouço, pra governar a nação. Faço o que quero, do jeito que quero, na hora que quero, pois tudo é meu. Quem me conhecer, consigo é você, pois muito prazer. Meu nome é O controle ainda é meu, meu problema ainda é meu. O poder ainda é meu, o querer ainda é meu. O tempo será o meu, o projeto ainda é meu. Meu futuro a mim pertence, pois quem já está lá sou eu. Sou eu quem faço acontecer e mostro para o inimigo que você tem dono e que o seu dono não vem tem serviço. Eu sou tua proteção, que te prova e te aprova. Sou minha boca, o câncer que limpa o sangue e fecha a prova. Aqui é claro, de saber que eu sou Deus. Quem manda na terra ainda sou eu. Se eles não sabem, agora vão saber. Do que eu sou capaz, só pra você vencer. Eu paro a terra, eu entro na guerra, faço passarela no meio do mar. Eu quebro o arco, eu corto a lança, desfaço as manhãs pra você passar. Eu entro no fogo, na frente do povo e ainda passeio pra lá e pra cá. Eu faço do mar uma grande calçada, só pra que eu possa por ela andar. Faço um grito, virar terreno, muralha de grande, ter que tirar o chão. Tiro do poço, lá do calabouço, faço governar uma grande nação. Faço o que quero, do jeito que quero, na hora que quero, pois tudo é meu. Quer me conhecer, como assim ver você, pois muito prazer. Meu nome é Deus. Meu nome é Deus. Amém. Também cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor. Amém?
Vou louvar um hino bem conhecido. Se a igreja souber, pode louvar junto comigo. Eu tenho um pai que me ama por inteiro, que cuida de mim e me livra dos meus medos, que sempre me escuta e me atende quando eu chamo. Eu não sei viver sem esse pai, pois eu amo. Nas noites em claro, ele sempre é meu amigo. Converso com ele e ele fala comigo. Falo do que sinto, do meu sofrimento que me consome. Ele me olha com olhar de amor e me responde. Me diga quando foi que eu já te deixei só. Me diga quando foi que eu já deixei de te responder. Me diga quando foi que eu já deixei de falar. Me diga quando foi que eu já deixei de te ajudar. Eu sempre estou aqui contigo, não temas a nenhum perigo. Sempre que estiveres comigo, estás protegido. Comigo o barco não afunda, comigo o tsunami não inunda. Comigo na frente não tem muralha, comigo você entra na fornalha. Comigo esse mar tem que se abrir, comigo esse gigante vai cair. Comigo o Egito não te prende, comigo até perdendo você vence. Comigo, 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 você está comigo, comigo, comigo. Não tem nenhum perigo, 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 pois eu estou contigo, contigo, contigo. Contigo quando andas, contigo quando sentas, contigo quando deitas, contigo quando pensas, contigo no deserto, contigo estou por perto, contigo na batalha, contigo na fornalha. Eu estou contigo, contigo de noite ou de dia, na tristeza ou na alegria, contigo até no escuro, contigo até o fim do mundo. Comigo o barco não afunda, comigo o tsunami não inunda. Comigo na frente não tem muralha, comigo você entra na fornalha. Comigo esse mar tem que se abrir, comigo esse gigante vai cair. Comigo o Egito não te prende, comigo até perdendo você vence. Comigo, 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 você está comigo, comigo, comigo. Não tem nenhum perigo, 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 pois eu estou contigo, contigo, contigo. Contigo quando andas, contigo quando sentas, contigo quando deitas, contigo quando pensas, contigo no deserto, contigo estou por perto, contigo na batalha, contigo na fornalha. Eu estou contigo, contigo de noite ou de dia, na tristeza ou na alegria, contigo até no escuro, estou contigo até o fim do mundo. Estou contigo até o fim do mundo. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir ainda a irmã Emily. Também estará com a oportunidade de cantar. E enquanto ela estiver louvando, Salve os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Onde a luta se trava, no lance imprevisto. Bom. Antes de eu respirar, soprasse sua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa a 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, nem mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa a 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém.
Aleluias, glória a Deus. Bendito seja esse Deus, esse amor que Ele tem para conosco. Mesmo estando perdidos, Ele vai nos encontrar. Mesmo estando lá nas trevas, Ele nos resgata para a sua maravilhosa luz. Mesmo como uma ovelha perdida, Ele vai ao encontro da ovelha que está perdida. Mesmo que o filho esteja longe da casa do pai, o pai espera o filho de braços abertos. Que Deus amoroso é esse? Que Deus bendito. Nesse instante nós vamos ouvir a palavra, né, com o pastor Barbosa. Ele vai cantar um hino antes e depois ele vai estar com a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Graças a Deus. Também saúdo a todos em nome de Jesus. Os irmãos que quiserem procurar o texto, irmãos, é Provérbios capítulo 3. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Ele quer salvar vidas também hoje. Vamos cantar e adorar o nome do Senhor. Sozinho estás a navegar no mar da vida, grandes surpresas tem. O vento muda, tristezas traz, lágrimas quentes aos teus olhos vêm. Pede socorro, ninguém te ouve. O teu gemido, quanta aflição. Pois o socorro vem lá do alto. Ouça agora a voz da salvação. Aleluia! Jesus te chama, vem, vem, ó alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Ele acalma a maré e ajuda tenhas nele fé. E a tua vida, se creres nele, mudará. Aceita ajuda que vem de Deus. Jesus é o socorro vindo do céu. Se o aceitares no coração, o teu pedido não será em vão. A tempestade logo mudará e o vento ao teu favor irá soprar. E as surpresas do mar da vida suportarás. Aceita a chamada e a salvação alcançarás. Jesus te chama, vem, vem, ó alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Ele
e acalma a maré, te ajuda, tenhas nele fé, e a tua vida, se creres nele, mudará. E a tua vida, se creres nele, mudará. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, Deus tem abençoado esta igreja. Nós temos acompanhado e é uma bênção do Senhor. Primeira vez que nós viemos aqui no templo, e é uma maravilha da parte de Deus. Então os irmãos já têm muito o que agradecer ao Senhor por tudo. Meus irmãos, vamos ler Provérbios capítulo 3, apenas 2 versículos, o de número 9 e também o de número 10. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o versículo de número 10 para a nossa meditação nesta noite. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Somos gratos, ó Deus, por este momento aqui, juntamente com a tua igreja, Pai, com os teus servos, para adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Ó Pai, neste momento iremos ministrar uma palavra em relação a finanças. Ajuda, Deus, a cada um de nós. Prepara o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, para receber a tua palavra nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar, irmãos. Meus irmãos, nós, como o evangelista Alex já falou, nós vamos trazer uma palavra sobre dízimos e ofertas. É um assunto, irmão, que a igreja não era para ter dificuldade, né? Mas isso é um assunto universal. É um assunto que muitas vezes vem deixar da parte do povo de Deus a desejar. Eu costumo dizer que é uma palavra que não é pentecostal, né? Não tem como o pregador ser pentecostal ou a igreja também ser tão pentecostal quando fala acerca de finanças, sobre dízimos e ofertas. Então é uma palavra que nós vamos passar para os irmãos em forma de estudo, né, irmãos, para a gente conseguir melhorar o nosso conhecimento sobre dízimos e ofertas. Eu sei que vocês já sabem do assunto, mas sempre é bom, irmãos, estar lembrando. E Deus, nesses últimos dias, principalmente depois da pandemia, tem despertado as igrejas, os pastores, para ministrar, irmãos, sobre esse assunto. E outra coisa, irmãos, estamos sendo bombardeados por pessoas aí na internet, incentivando a igreja do Senhor a não dizimar, porque eles dizem que não precisa dizimar, mas nós sabemos que sim. Nós aprendemos com o próprio Deus, nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com os patriarcas lá de muitos anos atrás. Então essas pessoas, irmãos, tentam enganar, essas pessoas tentam confundir a mente dos irmãos. É um perigo, irmãos. Quando nós não estamos alicerçados na palavra, é fácil. Mas eu vou começar a dizer para vocês, irmãos, a questão de dízimos e oferta é uma questão de adoração e de louvor a Deus. Então, se eu quero realmente louvar e adorar o nome do Senhor, eu entrego o que não é meu. A palavra diz que o Senhor nos dá 100%.
100%. Mas ele diz assim, ó, 90% é seu. E 10% é para manutenção da minha obra. E eu me lembro, irmãos, quando eu aceitei a Jesus, eu acho que vocês passaram também por isso. Os de casa que atacam primeiro, a minha mãe, meus irmãos. Agora você vai encher o bolso do pastor. Não é assim que eles dizem, né? Sempre é dessa forma. E quando eu ficava calado, não tinha muito amadurecimento. E quando eu comecei a amadurecer na palavra de Deus, quando eles diziam, eu falava assim, vamos sentar aqui. Principalmente os meus irmãos. Quanto era que a gente gastava numa farra nossa? Há 22 anos atrás, quando eu me converti, R$100 era dinheiro demais, 100, 150. Ele dizia 100, 150 reais. Pronto. Olha aí. Passava a semana todinha trabalhando e no final de semana gastava tudo isso. Né? Vamos dizer que era um pedreiro hoje é R$100, né, irmãos? A diária, 120. Vamos dizer que 500, 600 reais. No final de semana estourava todinho. Que era de praxe, sair. Aí eu disse ao meu irmão, olha, agora eu estou tirando 10% do que o senhor me dá. Eu ganhando um salário mínimo, eu vou tirar 10%. Não chega nem perto do que eu gastava e deixava aí no mundo. Então, irmãos, não tem dúvidas. E olha que o dízimo é universal. E ontem eu estava fazendo uma visita e me encontrei com uma pessoa que estava acabando de chegar de também uma visita. E eles são muito católicos. E a gente conversando, vem de onde? A gente estava ali na oração, porque foi a entrega dos dízimos. Aí quando a congregação da igreja entregar os dízimos, nós fazemos uma oração, uma mini novena, eles dizendo. Está vendo, irmão? É universal, né? Não é só a igreja evangélica. Dízimos é universal, irmão. Todas as igrejas recolhem os dízimos. E para nós ficarmos mais inteirados sobre o dízimo, olha, o dízimo no Antigo Testamento, ele foi praticado primeiramente pelos patriarcas antes da lei. Olha aí. Começou lá atrás. Salvo engano, a primeira referência sobre dízimos foi com Abraão, né? Abraão, que depois de ter pegado seus despojos das guerras vencidas, das lutas, ele entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era um sacerdote da parte de Deus. E esse sacerdote, meus irmãos, vocês sabem, vamos relembrar, era representando o próprio Jesus naquela época. Então, Abraão, por louvor a Deus, ele entregou o dízimo de tudo. E depois vieram as descendências de Abraão. Veio o seu filho, Isaque, também fez a mesma coisa. Depois veio Jacó e fez a mesma coisa. E de lá para cá, irmãos, todos aprenderam isso. Entregar o que é de Deus. Porque o dízimo, ele veio antes da lei. A lei apenas veio, vamos dizer assim, organizar. A lei veio organizar. E quando Deus começou a usar irmãos, em questão por exemplo, para construir templos, para se reunir, a palavra de Deus diz que eles tiveram uma consciência, irmãos, que veio do próprio Deus. Então quer dizer, eles aprenderam, principalmente o povo de Israel, que entregar o dízimo era parte do culto do povo de Israel. Eles se sentiam mal, irmãos. Quando eles não entregavam, devolviam o dízimo, alguns iam até aquele que não entregou e diziam: olha, mas se lembre, quando nós estávamos sendo cativos, o Senhor nos livrou. Depois que o Senhor nos livrou, o Senhor nos deu a oportunidade para ajeitar a nossa vida, reconstruirmos as nossas casas.
O Senhor nos deu tudo de volta. Então o dízimo faz parte do louvor, irmãos. Faz parte do louvor, faz parte da adoração. Louvado seja Deus por isso. Então o dízimo no tempo da lei de Moisés, o povo de Israel estava debaixo da vigência da lei. Mas o dízimo veio dele lá de trás. Na verdade, irmãos, a Bíblia não diz, mas com o tempo se perdeu a questão da idade dos dízimos. As referências que nós temos mais próximas, a questão ao livro de Gênesis, é quando os dois filhos, né, de Adão, eles ofertaram ao Senhor, que foi a questão de Caim e Abel. Nós sabemos a história. A oferta de Caim não foi muito bem recebida. Por quê? Porque Caim deu o que sobrou. Não foi de boa qualidade. Foi que sobrou, ele chegou lá no rebanho, viu um carneirinho doente, todo torto, nasceu aleijado, e pegou e levou para o Senhor. Já Abel não, Abel pegou das primícias da terra. E a Bíblia diz que esse ato de Abel agradou a Deus e fez com que Caim tivesse de inveja, e foi onde foi o primeiro homicídio registrado, né? Caim matou Abel. Por quê? Porque Deus se agradou mais da oferta de Abel. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Quando eu sou negligente com a minha parte para com Deus, o Senhor se agrada do outro meu irmão, do mais próximo, do meu próximo. Não é que Deus seja mau, mas é o que é correto, irmãos. É o que é correto. Então, irmãos, Deus, Ele nos lança um desafio no texto que Alex leu aqui no começo, em Malaquias, capítulo 3. Por quê, irmão? Porque o dízimo é também uma questão espiritual. Olha aí. Questão de louvor, questão de adoração e também uma questão espiritual. Quer dizer, se eu sou espiritual, eu sou dizimista, né? Às vezes tem aquele irmão, o irmão diz assim: rapaz, tem um irmão ali, é canela de fogo. O irmão, ele prega, ele pula, ele fala em língua, o irmão, ele rodopeia num pé só, né? Ele é igual aqueles irmãos que chamam dos irmãos helicóptero, né? Que abre as asas e sai correndo dentro da igreja. Aí quando você vai olhar, o caba não é dizimista. É espiritual, irmão? Espiritualidade? Não é. Sabe o que é um crente pentecostal mesmo, daquele do pé roxo, que a Bíblia diz? É um crente que está em dia com a palavra, é um crente que está em dia com a oração, é um crente que está em dia com a comunhão, e é um crente que está em dia com as finanças diante de Deus. Pentecostal. Esse é pentecostal. Esse é pentecostal. Pentecostal, irmão, Pentecoste não é falar em línguas, Pentecoste não é sair pulando no pé só. Pentecostes é obedecer o que a palavra de Deus ensina e praticar. Crente pentecostal, crente fiel ao Senhor. E outra coisa que eu vou dizer para vocês sabem, vou lembrar de novo: o arrebatamento é por fidelidade em tudo. O arrebatamento é verdadeiro, né? Vocês creem? O arrebatamento vai acontecer. Eu mesmo creio assim, que o arrebatamento é por fidelidade. Só vai ser arrebatado o crente fiel a Deus em tudo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é dessa forma. Você vê em Gênesis capítulo 4 e o versículo do 1 ao 5, que fala, né, na questão de Caim e Abel. Deus, irmãos, Ele se agrada daquele que contribui com alegria. Deus, meus irmãos, Ele se alegra daquele que faz a sua fazenda, a sua renda, irmão, abençoar a igreja do Senhor. Jesus, uma certa vez, disse assim, Ele deu dois conselhos para os discípulos. Ele disse assim, ó: não ajuntei tesouro na terra. Por que, Senhor? Quando você junta tesouro na terra, a traça rói, né? O ferrugem come e o ladrão rouba.
Aí é a primeira ordem que Jesus deu, uma ordem negativa. Não ajuntei tesouro na terra. O que é ajuntar tesouro na terra? É tudo que eu pego, eu dependo, investimento aqui, tudo que eu faço, irmãos, eu só confio no que eu tenho aqui na terra. Eu não creio que eu vou para o céu, mesmo eu sendo crente, eu tenho dúvida, tenho medo. Então, tudo que eu pego é para juntar em qualquer lugar. Por quê? Porque eu só confio no meu bolso. Isso é juntar tesouro na terra. Quando nós juntamos tesouro na terra, automaticamente nós não estamos nem aí para o céu. Aí Jesus disse: não faça isso, é errado, não faça isso. Aí vem a segunda ordem, que já é uma ordem positiva. O Senhor diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça não rói, o ferrugem não come, o ladrão não rouba. O que é juntar, irmãos, tesouro no céu? Juntar tesouro no céu, uma parte é o que nós fizemos aqui agora: contribuir, oferta para o trabalho missionário. Eu estou juntando tesouro no céu. Qual é outra coisa que eu faço quando eu junto tesouro no céu? Quando eu sou fiel com os dízimos, que não é meu, é do Senhor. Eu estou obedecendo a Deus, estou juntando tesouro do céu. Mais uma coisa que nós fazemos, que juntamos tesouro no céu: quando eu pego, meus irmãos e irmãs, uma parte do que Deus me deu, dos 90% que Deus me deu, além dos dízimos e a oferta, o que é que eu faço? O que vocês fizeram? Contribuo para o crescimento da obra de Deus. Aqui é crescimento. O templo que vocês fizeram, crescimento. Cada tijolo que vocês doaram para cá, vocês juntaram um tesourinho no céu. Cada oferta que vocês deram para que esse templo fosse levantado, vocês juntaram o tesouro do céu. E cada oferta que vocês continuarem dando, ofertando daqui para frente, continua juntando tesouro no céu. Por quê? Porque não é troca, é por fidelidade. Louvado seja Deus. Então Deus é bom. E o que Deus quer em troca, irmãos? A nossa adoração. A nossa adoração. Né? Ele nos dá tudo. O Senhor nos dá tudo e quer o que? A nossa adoração. Né? Ele nos dá de graça essa vida maravilhosa. Porque ou vida boa é vida de crente, viu, irmão? Os amigos que estão aqui, vocês não podem não estar entendendo muito bem, que é um assunto, é um pouco complexo, mas vida de crente é vida boa. É uma maravilha. Você tem uma vida atribulada no mundo, né? Uma vida atribulada. Muitas vezes não sabe para onde vai nem para onde ir. É como o hino diz, né? A alma está vagueando sem ter aonde ancorar. E Jesus é o porto seguro. Quer dizer, porto seguro, irmãos, não é falando daquela cidade da Bahia, não faz parte, mas é. O porto é um lugar onde os navios ancoram. Então a sua alma é como um navio que está sem rumo. E o porto significa Jesus. E aquele porto, quando você vai ancorar, você fica livre das águas turbulentas do mar. Louvado seja Deus. Então é um momento que Deus quer que você entenda isso, né? Ele quer que você entenda isso. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, aí você vai aprender tudo isso, que é bom ser crente. Olha, se eu contar só 2 minutinhos do meu testemunho. Eu nasci num lar, minha mãe é macumbeira de nascença, a descendência da minha família todinha, tio, tias, avô, tudo. Minha mãe estava me preparando para ser o substituto dela. Estava me preparando. Mas só que Deus já tinha um projeto de vida, irmão, espiritual para mim. Mas eu ia, estava sendo preparado, eu ia para todo centro de macumba, ela me levava, meu tio me levava para as encruzilhadas, ensinou, eu aprendi a fazer um bocado de despacho, e assim por diante eu fui crescendo naquilo ali. Mas, irmãos, Deus tem os seus propósitos. Com 15 anos eu saí para andar, meu irmão era cantor de banda, e eu sempre tive vontade de ser, e eu saí arrumando caixão de banda, né? Geralmente os músicos começam assim. E depois eu comecei a aprender a tocar percussão.
e cantava aqui e acolá. Não era o cantor principal não, mas cantava. E assim, irmão, Deus foi me levando para longe. E minha mãe dizia, volte, volte para você desenvolver. Volte, volte. Zé Pilinto está sentindo falta, porque ele, segundo ela, ele era o meu guia. E estava ali, e estava vindo, e estava querendo me arrastar. Do meio para o fim, irmãos, com 17 anos, eu comecei por meio do mundo, fui para a bandaeira mesmo. Né, o diabo faz mesmo para acabar com o cabo. Quando você não serve mais a ele quer matar, ele faz desse jeito. E eu sei quando foi no ano de 97, foi quando eu me converti. Tinha um carnaval marcado para Upanema, eu não fui. Os caras da banda aí, não vou, não tenho mais condições. O negócio era cheirar cola, fumar maconha. E eu sei que nesse período eu tentei cortar minha garganta 2 ou 3 vezes com uma gilete, mas na hora, irmão, dava uma trava na minha mão e eu não conseguia. Eu estou contando, meu amigo, para você que não é crente ainda, ver o que um Deus faz na vida da gente. E ele não deixou, mas o meu intuito era tirar a minha vida, porque eu não tinha mais prazer na minha vida. Eu não tinha mais prazer. Mas Deus não deixou. Aceitei a Jesus, restaurei a minha vida, né? Restaurei, saí das bandas, comecei a trabalhar na igreja. Como diz o ditado, hoje estou aqui falando para vocês, eu também sou um milagre, como muitos de vocês são. E aconteceu o seguinte, com 3 meses de crente, irmãos, eu disse assim, eu acho que eu não vou entregar o dízimo esse mês não. Eu estou devendo um pouquinho, daí das contas do tempo que eu tomava uns goró e fumava maconha. Eu falei o seguinte, eu vou pagar as contas com dinheiro, estou trabalhando, passei no concurso, Deus abençoou, eu sou funcionário público. E assim o meu pensamento era esse, irmão, pode acreditar, eu nunca esqueci disso. Cheguei, Banco do Brasil, caixa eletrônico, tirei o dinheiro, botei no bolso. Voltei. Quando eu cheguei em casa, que fui procurar o dinheiro, nesse tempo eu já tinha casado. Eu olhei para minha esposa, falei, meu Deus, cadê o dinheiro? Irmão, sumiu. Ela olhou, não estava com o bolso furado, eu não sei o que aconteceu. Irmão, na mesma hora veio a palavra de Deus no meu coração. Você não falou que ia pegar o dinheiro que não é seu e ia pagar suas contas? Aí Deus foi falando no meu coração, eu é quem abençoo, mas eu abençoo quem é fiel. Irmão, desde esse dia, 3 meses de crente, tenho 22 anos, completei dia 7 de janeiro agora, 22 anos de crente. A primeira coisa que eu faço é tirar o que é de Deus, não por medo de Deus, mas porque Deus me mostrou que é o que é certo, é o que é correto, louvado seja Deus. Então, irmão, vemos que Deus, Ele tinha, irmão, inserido no coração do homem a ser dizimista e ser ofertante. Porque a obra de Deus, irmãos e irmãs, anda aqui na terra, depois da graça de Deus, com o seu dízimo, o meu dízimo e nossas ofertas, né? Pagar luz, pagar água, construir o templo, pagar o salário do pastor, né? Que precisa, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. E é outra coisa, irmãos, que eu sei que vocês fazem também, mas vou alertar vocês para nunca esquecer. Quando a igreja cuida do seu pastor, o Senhor também abençoa em dobro. Porque o pastor representa a imagem de Jesus para as ovelhas. Não estou comparando o obreiro com Jesus, mas estou dizendo que para Deus, o homem de Deus que está nessa igreja é quem recebe as diretrizes do Senhor para dizer para vocês o que é certo e o que é errado. E quando vocês cuidam bem do seu pastor, irmãos, é a mesma coisa que vocês estejam fazendo para Jesus. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus diz e nós acreditamos, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o princípio de dízimos e ofertas são desde o início e vai, irmãos, até a vinda do Senhor. Não vai parar, não, eu vou dedicar a minha oferta um tempo e vou parar. Não, irmão, é enquanto estivermos aqui. Enquanto estivermos aqui. A minha sogra morreu, fez 1 ano agora, da Assembleia de Deus, aquela da modinha do cocó, né? Aquelas velhinhas são canela de fogo. Ela se prostrou, irmão, não andava mais,
foi morar lá em casa, e a minha esposa cuidava dela, que é filha única, e quando minha esposa ia para o banco que tirava, ela nem falava mais direito, mas ela dizia: já tirou do Senhor, Cláudia? Já, mãe, já tirei. No banco mesmo eu separei. Morreu quando completou 70 anos, irmãos. Completou 70 anos, mas sempre foi fiel ao Senhor. Ela morava quase 2 quilômetros da igreja, desde nova convertida, ia de pés, faça chuva ou faça sol, ela ia. Ela não tem emprego fixo, trabalhava de costureira, mas nunca, irmão, nunca atrasou um dízimo. Que coisa linda, né? Eu estou contando para vocês verem, irmãos, que o pessoal, antigamente, é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. E eu creio que por aqui também é dessa forma. Porque, irmãos, Deus se agrada de pessoas assim. Deus se agrada. Então, irmão, desde Adão a Moisés, durante a lei, por determinação de Deus, até o período de Moisés e até chegar a Cristo. Então, tudo isso, irmãos, vamos fazer uma continha aqui. Quando a gente começa a ver a idade de Abraão, aí você soma de Isaac e de Jacó. Eu já somei, vou dizer diretamente, não perder tempo. Dá exatamente, irmãos, 1040 anos até Cristo. Olha, ou seja, antes da lei. 1040 anos antes da lei. Olha aí, o dízimo já era, ó, mais de 1 milênio. Então não vem de agora, né? Para aqueles engraçadinhos que dizem: não, mas o dízimo não é para o Novo Testamento, não. Não é para o Novo Testamento. É sim. Nós vamos ver no próprio texto que o irmão leu, no texto de Malaquias. Irmãos, às vezes é uma palavrinha meia tropa, porque eu sou um pouco gago, aí a língua tenta enrolar, por isso que eu estou voltando. E quando a gente lê, irmãos, na questão de Malaquias, olha que interessante aqui. Malaquias, capítulo 7, ou seja, 3, né? Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 7. Deixa eu ver aqui, a Bíblia está aqui, achei. Olha o que ele diz aqui, ó: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Olha aí, o que Deus estava dizendo com isso? Deus estava dizendo: olha, vocês são infiéis, vocês estão fazendo igual os pais de vocês. Porque, irmãos, o povo de Israel eram trabalhosos nisso. E nesse contexto aqui, a partir do versículo 7, irmão, há uma resposta do povo para Deus que não agradou ao Senhor. Não agradou ao Senhor. Então, irmãos, Deus não estava recebendo o culto dos israelitas. Eles vinham cultuar a Deus, mas o culto a Deus não era agradável. Por quê? Pela negligência de quê? Dos dízimos e das ofertas. Eles não praticavam, irmãos. Olha, aqui nós vemos uma queixa da parte de Deus à desobediência da nação de Israel. Ele diz assim: desde os dias de vossos pais, desde os dias de vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos. Quer dizer, vocês não seguem mais o que eu digo. Vocês não obedecem mais a minha ordem. Porque o povo de Israel, irmão, vivia fazendo isso. Vocês lembram? Saiu do Egito, quando chegou em um determinado lugar,
Ah, Moisés, você tirou nós do Egito para morrer de fome. Era muito melhor estar lá, comendo lá. Ora, irmão, eles comiam cebola e algumas coisas que sobravam, passavam uma fome moada. E era açoitado, era na peia direto. Deus libertou o povo ainda murmurava. Foi quando Moisés pediu a Deus e falou primeiro que o povo estava desobedecendo e que o povo estava murmurando contra Deus. Deus mandou o maná. Vamos correr um pouquinho. Depois do maná, nós estamos enjoados de comer maná. Nós queremos carne. Ora, talvez nunca tenha comido carne onde ele estava. Deus mandou um bocado de gordonizes, né? Assim o nome. Mandou um monte de carne para eles. Depois murmuraram contra Deus, contra Moisés de novo por água. Deus fez sair água da rocha. Então, irmãos, tudo que Deus fazia para o povo murmurava. Então, a queixa de Deus aqui era pela desobediência do povo. Então Deus disse: olha, vocês sempre foram desobedientes como seus pais, e hoje vocês não estão obedecendo aos meus estatutos, à minha lei. Como foi a história de Israel? Horrível. A história de Israel foi uma história, irmãos, de altos e baixos. Olha, eles quiseram voltar atrás, né? Quiseram voltar, era melhor tivesse ficado lá. Fizeram ídolos, né? Moisés foi para o monte para receber as tábuas da lei. Aí eles começaram a murmurar. Arão deixou-se levar por eles, fizeram um bezerro de ouro e adoraram. Eles eram, irmãos, uma nação rebelde, de coração endurecido. Uma nação rebelde. Nós não queremos ser assim, né? Não queremos. Porque, irmãos, aqueles que não contribuem para a obra de Deus, a Bíblia declara que são do jeito do povo de Israel, desobedientes, do coração endurecidos. É assim. Olha como é maravilhoso contribuir para o Senhor, né? Não por medo, mas por obediência e louvor a Deus. Mas mesmo, irmãos, o Senhor mandando tudo isso, o povo continuava, né? Mandou o maná, fez que saísse água da rocha, e o povo continuou tentando a Deus e não queria, irmãos, se apegar aos estatutos do Senhor. Aí veio o tempo dos juízes de Israel. Era uma época, irmão, que cada um fazia o que queria, o que era bom nos seus olhos. Era tipo assim, um juiz, ele vinha, era bom, o povo se voltava, né? O juiz era ruim, o povo já se afastava de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Muitas vezes Deus mandava um juiz que era a cara do povo. O que? Ruim. Era assim. Muitas vezes Deus nos manda um líder que nós estamos precisando. Sabia disso? É tipo assim, ó, quando eu e você temos algo a ser tratado que não deixamos tratar, Deus faz uma manobra e coloca alguém na minha vida e na sua vida como um espinho só dando furada ali. Aí a gente começa: eu não gosto daquele irmão, eu não vou com a cara daquele irmão. O jeito que aquele irmão ora, meu Deus, eu só falto infartar. O jeito que aquele irmão canta desse jeito. O jeito que aquele irmão prega, eu não gosto. São esses irmãos que Deus coloca na nossa presença, irmãos, para que eu e você aprenda e deixe Deus tratar de cada um. Então, se no seu trabalho, na sua escola, ou até mesmo na igreja, eu não sei, se tem alguém pegando no seu pé, pare, ore e peça para Deus lhe abençoar e você resistir e diga: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através desse vaso? Porque Deus não usa alguém não é só em profecia não, viu, irmãos? É também dando cutucãozinho, aqueles ferrãozinhos, aquelas ferroadazinhas, para que eu e você aprenda algo. É dessa forma também. É dessa forma. E muitas vezes eu digo assim: eu estou sendo, eu prego, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. Em que eu estou só ofertando? Em que
está acontecendo que eu estou passando por tudo isso? Às vezes é um detalhe bem pequenininho, mas é ser fiel no dízimo. Ser fiel no dízimo. Tem uma congregação que eu passei e quando a gente tirava uma oferta especial, eu notava que diminuía os dízimos. Rapaz, que negócio é esse? Vamos comprar umas cadeiras, por exemplo, tirava uma oferta. Uma ofertona grande, dava para comprar 20, 30 cadeiras. Ô, glória. Aí diminuía o dízimo. Ah, peraí, está errado. Irmão, oferta alçada é oferta alçada, é bíblico, quer dizer, é uma oferta que você dá, independentemente daquela dimissão, independentemente daquela rotineira dos cultos, e não tem nada a ver com dízimo. É uma oferta de amor destinada, por exemplo, para as cadeiras. Mas tem irmãos que faziam o quê? Quando ofertava para as cadeiras, tirava do dízimo. Aí eu disse, pô, a partir de hoje eu não tiro uma oferta especial. Acabou. Não tiro. Então, irmãos, é dessa forma. Olha para você ver como o coração do ser humano é. Quer dizer, eu tiro dali, o pastor vai achar bom, está aqui a oferta, mas vai diminuir ali. Né? Eu não vou entregar esse bem, não. Eu digo, não, seja fiel com o seu dízimo. Porque, irmãos, eu sendo dizimista, Deus vai me abençoar, não vai abençoar o meu vizinho, não. Não é troca, porque Deus abençoa. Ele faz, irmão. Ele determina isso. Estou correndo para terminar. Que hora? Até que horas? Pronto. Está perto. Vamos dar uma corridazinha aqui. Então, irmãos, Deus, Ele quer de nós exatamente isso, a fidelidade. Olha, o dízimo deve ser tirado, irmão, do total que nós ganhamos, né? 10%. Olha que maravilha, rapaz. Deus dá 100% e nós só tiramos 10% para devolver a Deus. Não é pagar dízimo, viu, irmão? Se alguém disser, não, eu vou pagar o meu dízimo. Não, irmão, você não está pagando, você está devolvendo o que não é seu. É devolver o dízimo. Nós não pagamos o dízimo, nós devolvemos o que é de Deus. Ele nos dá 90% e 10%, ou seja, nos dá 100%. Nós ficamos com 90% e damos a Ele 10%. Então, irmãos, Deus entregou o mundo aos homens. Olha aí. Entregou o mundo aos homens e exigiu apenas 10%. É tipo assim, irmãos, como um imposto. Isso aí, olha, antigamente, antes da instituição dos dízimos, o povo de Israel pagava como um imposto. Deixa eu lembrar para vocês, como o Senhor é fiel. Olha. O discípulo estava com uma moeda, não foi? Aí perguntou, Senhor, de quem é essa moeda? Aí Jesus disse, qual? Aí, vamos na nossa linguagem, qual é a cara que tem aí? O discípulo disse, de César. Aí o Senhor disse, dê a César. Jesus disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Quer dizer, o que é meu, o que é de Deus é de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmão? O Senhor só quer 10, Ele não quer 20 nem 30. E eu também não posso dar 7, 8 ou 5. Tem umas igrejas por aí que baixou. Tem uma placa, pode ver na internet, tem uma placa dizendo, o dízimo daqui baixou, é 7%, não vai nessa. Bíblico é 10%, não existe dízimo de 7%. Tem, irmãos, pode procurar. O dízimo baixou, é 7%. 10%. Ah, Deus me abençoou, eu vou dar 11%. Não, Deus não quer não, Ele quer 10%. Nem quer 9, nem 8, nem 12, nem 15, nem 20, nem 100% você der. O Senhor quer o que é dele, que pertence a Ele. Então, irmãos, Deus, Ele nos abençoa, Ele nos cobre da tua graça, da sua proteção, repreende o devorador, irmãos, por nossa causa, pela nossa fidelidade. Olha o que ele diz aqui, olha, mesmo o povo sendo ruim, olha o que Deus diz assim ainda no versículo 7. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha aí. O povo não se ligou ainda. Ainda perguntaram, mas Deus, em que nós vamos tornar? Vamos se voltar, o que nós estamos fazendo de errado? Aí foi como ele leu. Aí o Senhor diz, em que vocês estão me roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Está na Bíblia. Se eu não sou dizimista,
e nem ofertante, eu estou roubando a Deus. Olha aí. É sério, né? Tão bom ser fiel, irmãos. É tão bom ser fiel. Tão bom, tão bom. Porque Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Ele tem nos dado muitas bênçãos. Muitas bênçãos Ele tem dado para nós. E o que Ele quer de nós é a fidelidade só com o que é dEle. Louvado seja Deus. Irmãos, o povo de Israel também estava passando por um momento da história marcado, irmãos, pela desobediência, mas também havia uma esperança para o povo. Ele disse, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. Olha aí, Deus manda chuva, nós plantamos, colhemos. Por quê? Porque não vai ser estéril, porque eu sou fiel, porque vocês são fiéis. O devorador não vai pegar o que é nosso. Por quê? Porque nós somos fiéis. Deus vai fazer o quê? Ele vai, irmãos, Ele vai repreender, vai prender, não vai deixar que o devorador toque na minha vida e na sua, nas minhas bênçãos espirituais e também nas bênçãos materiais. Por quê? Porque nós somos fiéis. Aí Deus disse assim para o povo, irmãos: olha, eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Deus disse assim para o povo, mostrando o conserto para o povo. Olha. Por que que Deus disse? Olha, Ele disse assim, olha, a obediência traz a bênção, a desobediência traz o castigo. O povo de Israel sofria, irmão, porque desobedecia. Aí Deus disse: voltai-vos para mim, eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Se vocês me obedecerem, eu vou mandar bênção para vocês. Se vocês não me obedecerem, eu vou mandar um castigo para vocês. Por isso, irmão, que o povo sofria. O povo de Israel só sofria por causa da desobediência contra Deus. Nós vamos fazer isso também? Nós vamos fazer? Não. Não vamos fazer, irmãos. Porque nós vamos ser fiéis ao Senhor. E para que o povo fizesse, irmãos, o que era certo, Deus fez uma aliança com o povo. Olha aí, ó. Na aliança de Deus, irmãos, Deus podia fazer essa declaração: se vocês voltarem para mim, eu me voltarei para vocês. Se vocês me buscarem, vocês me encontrarão. Olha aí, ó. Se vocês se arrependerem, eu perdoo vocês. Quer dizer, Deus ofereceu, irmão, a eles a chance do arrependimento e de mudança. Era só obedecer a Deus e mudar as atitudes. Era só isso. Só isso. Deus queria que o povo tirasse a dureza do coração deles e se voltasse para Deus. Se a gente for ler em Ageu, Deus vai dizer a Ageu: diga ao povo que se volte para a minha casa. Eles não se voltaram para a minha casa. Ageu capítulo 2 e também uma parte do capítulo 3. Eu dei a chance do povo ornamentar suas casas, refazer as suas casas e depois reconstruir o meu templo. O templo de Salomão tinha sido, irmão, destruído, né? Vocês sabem disso, foi destruído. Aí Deus disse, aquele versículo que muita gente usa para casamento que não tem nada a ver: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu digo isso porque um casal vai dizer para mim: pastor, a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu digo: não, irmão, não tem nada a ver com isso não. Deus estava dizendo isso porque os irmãos olhavam para o templo, um templozinho pequeno, sem aquela riqueza, né, do templo de Salomão, que era ornamentado com ouro e pedras preciosas, prata, bronze.
E o povo dizia, mas Deus, vamos dizer que era um templozinho como esse, mas aqui era uma riqueza tipo aquela época. Era um templo de madeira feito com lonas, com tendas. Aí Deus diz, mas a minha presença vai estar aí. A minha presença vai ser maior aqui, porque a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque naquele tempo eles iam pela ornamentação que tinha, pelo ouro que tinha, pela a construção sinuosa do templo de Salomão. Aqui só vem adoradores. Aqui só vem adoradores. Aqui só vem crente fiel. Quando eu cheguei, eu disse ao irmão aqui, Alex, aqui é estreito, né? Não, irmão, só vem mesmo realmente quem tem negócio com Deus. É assim que Deus se agrada, é assim que Ele gosta. É assim que Ele quer que eu e você aprenda, que eu e você, irmãos, obedeça a Ele. E para nós terminar, que o tempo está correndo, eu vou dizer bem ligeirinho aqui, irmãos, umas bênçãos que Deus nos dá, que tem também nesse capítulo. Se eu e você continuar sendo dizimista, e aqueles que não são ainda, comecem a ser dizimistas. O tempo passa voando, né, irmãos? Nesse texto de Malaquias, irmãos, 7 promessas de Deus nesses versículos. Olha aí. A primeira, versículo 7. Ele disse o quê? Eu me tornarei para vós. Olha aí. O Senhor dizendo que vai se tornar, vai voltar, né, a olhar para o povo quando eles voltarem a ser obedientes. Olha aí. Me tornarei, voltarei, que eu vou querer ter comunhão com vocês. A segunda, o versículo 10 diz: abrirei sobre vós as janelas do céu. Irmão, isso é tremendo. Quando você vê na Bíblia falando de janela, o Deus diz assim, eu vou arrumar uma porta de emprego, né? Mas, irmão, quando Deus diz que vai abrir uma janela, irmãos, é um derramamento de bênção sem igual. Sem igual. Quando Deus der uma profecia a um servo para entregar para você, que falar de janela e não de porta, se falar de eu vou abrir a janela, pode agradecer e glorificar a Deus, porque é bênção por cima de bênção. Então Deus está dizendo aqui, se vocês continuarem sendo dizimistas e ofertantes, se vocês que ainda não são começarem, eu abrirei sobre vós as janelas do céu. Continua no versículo 10, ele diz também, olha, a terceira bênção, derramarei bênção sem medidas. Olha aí, abrirei a janela do céu e derramarei bênção sem medidas. Olha aí, irmão, qual medida é essa? Eu não sei. Eu acho que deve ser igual aquela da viúva, né? Vai buscar vasilha. Quanto mais vasilha vinha, irmãos, mais azeite descia. Quanto mais vasilha. Aí quando foi, ela disse, profeta, não tem mais vasilha. O azeite cessou por quê o azeite? Porque não tinha vasilha. Eu acho que é a mesma. Enquanto tiver vaso, irmão, Deus vai usar. Enquanto tiver vaso, agora fiel, rachado não. Vaso rachado é vaso que não é fiel, viu? Vaso fiel, ele não é rachado. Vaso fiel é bem inteirinho, passa no estreito ali com Deus. Ele passa no estreito, mas continua fiel. Mesmo que Satanás venha tentar tirar, tentar mostrar, dizer, olha, tem uma igreja ali que paga 7%. Não, eu quero é 10, Satanás, porque Deus disse que era 10, é 10. É 10. Esse negócio não. O versículo, aqui está bem, o versículo 11. A videira vos não será estéril. Olha aí, irmão. Antigamente a videira, irmãos, era plantação de uva, né? Quanto mais tinha, irmão, mais bênção era. Aquele agricultor que quanto mais os cachos de uvas eram bem formosos, ele já sabia o que eram bênção de Deus ali. Então Deus está dizendo, a videira vos não será estéril, sempre vai dar com abundância. Olha que bênção ser dizimista e ofertante, meus irmãos. Vamos prosseguir, que o tempo está passando. Olha o que diz aqui também. A sexta, o versículo 12. Sereis felizes. Parece tão simples, né? Eu sou dizimista, eu sou feliz. Eu fico igual e vocês também ficam igual aquele salmista que disse assim: fui moço, hoje estou velho, nunca vi um justo desamparado,
nem a sua descendência mendigar um pão, ou o pão. Olha aí. Ele disse: rapaz, fui bem novinho, cheirando a leite também. Não vi um justo desamparado. Agora um justo, olha a palavra, né? E nem a sua descendência mendigar um pão. Quer dizer, se eu sou justo, primeira geração, segunda, terceira e quarta, eu acho que é até o tataraneto, né? Deus abençoa até o meu tataraneto, 4 gerações na minha frente. Por quê? Porque eu fui fiel. Olha aí, se você for fiel, quando você casar, você vai ter filhos, vai ter neto, bisneto, né, tataraneto e aí por diante. Quer dizer, Deus promete abençoar até a 4ª geração, se eu sou fiel. É bênção, irmãos, é bênção ser dizimista. A 7ª e última diz: sereis terra deleitosa. Sabe o que é uma terra deleitosa, irmão? É terra que todo mundo quer ir ver. É terra que todo mundo enche os olhos. Quando a gente passa, vai viajando e passa por um terreno de feijão, irmão, aquela maravilha. A gente diminui a velocidade do carro e diz: ô, pensa, ô terra abençoada, não está falhando um pé. Essa é a terra. Essa é a terra que Deus vai abençoar aquele que é dizimista. A sua terra, olha, a minha terra será deleitosa, quer dizer, todo mundo vai querer, será prazerosa, irmãos. É uma benção. Então, irmão, Deus está entregando em nossas mãos os recursos para eu e você ser abençoado. Simples, não é não? Simples. É simples. Se eu quero ser abençoado, tenho que ser fiel. Se eu quero ser abençoado, eu tenho que ser fiel. Por quê? Porque Cristo, irmãos, quer ser o meu Senhor e o seu Senhor. Ele quer nos usar na sua obra. Ele não me usa se eu estiver quebrado. Se eu estiver negligente com dízimo de oferta, eu posso pular, falar em línguas aqui, posso sair com os olhos fechados, bater com a cabeça ali, voltar, vir para cá de novo, correndo com o pessoal. Para Deus não vale de nada, irmão, porque eu não sou fiel. Como é que eu vou acreditar, irmãos, e vou confiar num cabo que não é dizimista? Eis que Deus está dizendo: Deus, peraí, aí eu sigo o cabo, o profeta não é dizimista, aí eu vou e fico dizendo: Deus, mas esse cabo não é dizimista. Peraí, não é o senhor que está falando, não. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus usou até uma jumenta. Usou, sabe por quê, irmão? Porque a jumenta, naquela hora para Deus tinha mais valor do que aqueles que estavam lá. A boca estava mais limpa. Então vamos ter cuidado com profetadas, viu, irmãos? Vamos primeiro olhar a vida do profeta, como é que está. E esse aqui é uma bênção, né? Se o cabo não for dizimista, não, mas ele ora, ele se consagra, mas não for dizimista, irmão, não adianta nada. Ele não é dizimista nem ofertante, não vai mover o coração de Deus. Infidelidade, irmãos, é pecado para a morte. Por quê? Eu acabei de dizer naquela hora. Eu creio assim, pode pesquisar na Bíblia. Arrebatamento é para quem é fiel. Então, irmãos, se nós continuarmos sendo fiel a Deus com os dízimos e as ofertas, nós vamos viver felizes para sempre, né? Não é como aqueles continhos de fada, né? E eles viveram felizes para sempre. Nós podemos dizer, nós vivemos felizes para sempre. Por quê? Porque não vai nos faltar nada. Agora esse nada é como o Salmo 23, né? Versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar comida, não vai faltar a roupa, não vai faltar calçado, não vai faltar casa para morar, não vai faltar água, não vai faltar luta, não vai faltar batalha, não vai faltar bênção, não vai faltar oração, não vai faltar unção de Deus, não vai faltar nada. Esse nada é isso, irmão. Esse nada é isso. Porque aqui e lá Deus tem que nos dar uma lutazinha para a gente entender isso, né? Porque se não vem uma lutazinha, eu fico naquele negócio que os cabas dizem assim: só sombra e água fresca debaixo de um pezinho de planta, uma garrafinha de café, uma rede, né? Uma piscina para tomar banho, acabou-se. Eu quero viver só assim, obra de Deus, nada. Mas quando você lê, vocês vão lembrar disso aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vem tudo, vem tudo. Mas o Senhor não vai deixar faltar uma lutazinha, para mim não esquecer de ser dizimista e ofertante. Então, irmãos, que Deus continue nos abençoando e dando mais da tua graça. É um assunto infinito, irmão, tem muito o que falar, mas o tempo não dá.
Espero que vocês tenham absorvido, irmãos, alguma coisa, uma boa parte sobre esse tema. Amanhã o evangelista Alex vai falar também. E vamos entender isso, irmãos. Fidelidade move o coração de Deus. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né? Deus continue abençoando a vida do pastor Barbosa, que esteve na direção, que esteve ministrando da palavra, o evangelista Alex. O pastor Barbosa, ele é auxiliar do pastor Davi, lá em Apodi, dirige uma congregação também, né? Lá em Apodi. Sítio Baixa Fechada, em Apodi. Deus abençoe o pastor Barbosa, em nome de Jesus. E o evangelista Alex é auxiliar do pastor Higino, em Mossoró, né? Mossoró. O evangelista Alex, ele é o tesoureiro da nossa região. É ele que deposita o salário do pastor, né? Às vezes ele deposita uma parte, aí eu faço só aquele joinha. Embora ele não tenha culpa, meus irmãos. A nossa região vive uma crise, né, financeira. E aí tem meses que não tem condição de enviar o salário do pastor completo, porque a igreja aqui ainda não tem condição de sustentar o obreiro, né? Então a gente até pede oração e contribuição dos irmãos nesse sentido, né? Para que a igreja cresça financeiramente. O crescimento da igreja, ela não pode ser desequilibrado, ela tem que ser equilibrada. A gente tem que crescer no lado espiritual, no lado do conhecimento, no lado financeiro. E quando a gente cresce de forma equilibrada, aí, meus irmãos, a gente tem condição de fazer a obra de Deus com propriedade, né? Então, que a gente possa, né, despertar nesse sentido, pois o reino de Deus, embora ele seja um reino espiritual, ele está aqui no reino material, né? Em um mundo material. Por isso que a gente precisa, né, do lado financeiro, para que algumas coisas caminhem. Assim, no final do mês, por exemplo, a energia de um prédio como esse, no final do mês a gente fosse lá na Coserne e dissesse: rapaz, nesse mês eu vou fazer uma oração para pagar. Eles não recebem a oração como pagamento, né? E a obra de Deus, quem sustenta a obra de Deus é eu e você, com nossos dízimos e ofertas, né? Nós possamos se conscientizarmos quanto a isso. Quero agradecer aqui a Deus pela presença de uma parte da igreja. Amanhã nós estaremos fazendo algumas visitas na parte da manhã, e à tarde iremos fazer pelo menos uns 2 ou 3 cultos relâmpagos, se a chuva permitir. E aí, se algum irmão desejar fazer um culto relâmpago na sua casa, é aquele culto rápido no meio da rua, que a gente traz uma palavra evangelística de 20, estourando 25 minutos o culto, na frente da sua casa, anunciar a mensagem do evangelho para os nossos vizinhos, né? Que é importante. A gente estaremos fazendo isso amanhã, e à noite o evangelista Alex estará trazendo a palavra, trabalhando esse tema que é tão importante, né? Quero agradecer a Deus aqui também a presença do nosso irmão, amigo Isaías, né? Isaías, no início dessa obra aqui, ele contribuiu, né, com essa obra. E a gente agradece. Eu chamo ele de irmão, né? A esposa já fez a confissão, ele está meio... Eu vejo que ele ora, senta a presença de Deus, levanta a mão para cima, dá glória a Deus. E a gente agradece ao Senhor pelo que Deus está fazendo na vida do nosso irmão, né, Isaías, né? Se ele desejar nessa noite fazer a confissão: rapaz, hoje eu vou mergulhar com os 2 pés, cabeça e tudo, nesse caminho. Se você quiser fazer isso hoje, Isaías, vem aqui na frente para a gente orar por você. Quiser ser um crente na pessoa de Jesus. Se não quiser, não se sinta pressionado, né? Tudo
pelo Espírito, né? Que é tudo pelo Espírito. Se você desejar, a gente estaremos aqui para orar por você. Vamos se colocar de pé? Eu quero incentivar os irmãos a virem amanhã, né, para o culto, e iremos trabalhar aqueles que não vieram para ver se eles vêm, né? Ouvir a palavra, que é importante, né? O crente, ele precisa crescer no conhecimento da palavra, né? Crescer no conhecimento da palavra, ele cresce inclinado de banda, né? Precisa crescer no conhecimento da palavra, e a palavra em sua plenitude, né? Não é só naquele assunto que me interessa, não é só naquele assunto que me traz benefícios, não. A gente precisa crescer em todos os assuntos bíblicos para que a gente se torne um perfeito varão, né? Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, ó Pai, queremos te agradecer pela vida dos teus servos que chegaram aqui, ó Deus, para trazer a tua palavra, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite, ó Pai. Ó Deus, que possamos melhorar, ó Deus, nesses aspectos, ó Deus, e que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, se porventura, ó Deus, ó Pai, a avareza, ó Deus, tem tomado de conta do nosso ser, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, ó Deus, ó Pai, que a luz da tua palavra, ó Deus, possa resplandecer no nosso entendimento, e que nós possamos, ó Deus, praticar, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, eu abençoo a tua igreja que chegou aqui nessa noite, abençoo o teu povo, ó Deus, continua a prosperar a tua obra, ó Deus, a vida financeira da tua igreja, ó Deus, ó Pai, trabalha nesse setor, ó Deus, para a glória do teu nome, ó Pai. Despede o teu povo para os seus lares, debaixo das tuas mãos, em o nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos assim. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as divinas consolações e comunhão do Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida, em o nome de Jesus, e você diz amém.